Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aperte aqui ó, em algum lugar aí e se inscreva para você acompanhar certinho todos os vídeos que entram no canal. Esse é nosso primeiro vídeo sobre uma jornada sobre lábios que a gente vai falar. E isso foi definido lá no meu Instagram, onde pediram esse formato e eu achei bem interessante aqui pelo YouTube, onde então a gente vai falar nessa aula de hoje sobre anatomia dos lábios. Segundo vídeo a gente vai falar sobre técnicas e o terceiro sobre intercorrência, ok? Então vem comigo e vamos iniciar aqui e deixar clara essa parte da anatomia, que quem já me conhece já sabe a importância, o que eu sempre falo, bato. Se você quer ter sucesso em qualquer parte da harmonização facial, você tem que ter conhecimento da parte anatômica. E não seria diferente para os lábios. Então, vamos conhecer essas estruturas. Vem aqui comigo. Vamos lá, iniciando então. Aqui, a gente tem o filtro labial, que é o início aí. Essa parte dos lábios é onde traz esse formato para todos os lábios que vocês vão observar. Quem não tem esse filtro, dá pra gente fazer, porém tem que ser avaliado. Isso eu vou falar lá na parte de técnica. Arquinho do cupido, essa é sem a mínima dúvida o principal fator do preenchimento labial. O paciente já vem assim, eu quero um arco de cupido marcado. Então a gente vai entender como a gente consegue fazer esse arquinho na parte da técnica. Linhas periorbitais, que são esses códigos de barra ao redor dos lábios, que também tem que ser tratado. Costumo dizer, parar de olhar para o lábio de forma muito fechada, só para a região dos lábios. Eu costumo dizer que é olhar além dos lábios. Então, você vai observar toda a região perioral do seu paciente. Então, é perceber como está aquela região. Então, às vezes, não é só um preenchimento labial que falta. Precisa de um preenchimento de mento, melhorar todo o perfil do seu paciente. E isso também é muito importante, você olhar o seu paciente como um todo. Comissura labial, essa região lateral aqui, que é importante você saber, porque na hora que chegar lá na parte de artéria, eu vou relembrar isso aqui. Proporção e equilíbrio labial, que a gente sabe que o lábio inferior, ele tem que ser maior do que o lábio superior. Então, a gente tem que ter essa consciência. E o contorno labial, que é essa parte verdinha, que a gente consegue também trabalhar, melhorando e marcando, trazendo o contorno para o nosso paciente. Ok? Então, agora eu quero te mostrar os tubérculos do lábio. Isso é importante, essa parte dos tubérculos, porque geralmente a gente olha para essa região para preencher. Não necessariamente que eu preencha apenas o tubérculo, mas eu olho ele como uma forma de observar o meu paciente e entender se eu abro mais o lábio dele, se eu fecho, como que eu vou encaixar esse lábio na face do meu paciente. Então, eu tenho que ter esse olhar bem aguçado para essa parte do tubérculo. Vamos lá, vem aqui comigo. Então, os tubérculos, a gente tem tubérculo aqui nessa região do lábio inferior e nessa região do lábio superior. E a gente tem um tubérculo aqui também central. O tubérculo central eu não costumo preencher, não acho interessante. Acho que a melhor parte dos tubérculos estão nessa região aqui, ó. Então, a gente consegue preencher aqui e ou direcionar para onde a gente quer preencher, porque vai depender muito do seu paciente, da anatomia específica, de quão separado são esses tubérculos ou unidos esses tubérculos são. Então, vamos lá. Essa parte aqui é para você entender como, quando eu estiver falando da técnica, qual é a região do vermelhão do lábio, a região do vermelhão do lábio, a região vermelho úmido, que é onde tem a mucosa labial.
Isso é muito importante, porque é nessa região da mucosa labial mais interna que geralmente as artérias estão. Então, eu vou falar agorinha. Então, entender. Olha para essa imagem. Entende. Se eu tô falando de vermelhão do lábio, eu tô falando dessa região aqui, ó. Vermelhão seco, essa região seca, essa região mais externa do lábio. Vermelhão úmido é onde já tem saliva, é essa região mais interna. E a gente tem também a linha de transição, que é onde separa a mucosa úmida da mucosa seca, ok? Que é onde separa o vermelhão úmido do vermelhão seco. Fique com isso em mente. Borda do vermelhão, que é a mesma região do contorno, e é uma região bastante segura, viu? Então, você conhecendo essa parte externa do lábio, a gente vai olhar o lábio com a visão de raio-x. Agora eu quero que você olhe literalmente com um olhar de quem está por dentro. A segurança que você vai ter entre utilizar cânula ou agulha ou qualquer produto, enfim, vai ser quando você conseguir observar o seu lábio por dentro. Olhar ele anatomicamente, entender ele por dentro. É daí que vai vir a sua confiança em usar qualquer um desses instrumentos ou qualquer produto. Então, vem cá, presta atenção. Se eu tenho a artéria labial superior subindo nessa região, deixa eu marcar aqui. Tá vendo aqui onde ela tá subindo? No meu lábio superior. Ela está, ó, lábio inferior. Ela vem de uma ramificação da artéria facial, certo? Se eu compreendo que eu tenho essas duas artérias vindo para lábio superior e para lábio inferior, eu tenho que saber em qual profundidade geralmente essas artérias se encontram. Porque o que a gente sabe? A gente percebe anatomicamente que existe uma variação, mas que geralmente ela caminha por um lugar específico, por um plano específico. Então, o que vai determinar o que eu vou usar no meu paciente, se eu vou usar agulha, se eu vou usar cânula, é o plano de aplicação que eu vou estar confiando onde eu estou fazendo. Então, preciso entender. Existe isquemia com cânula, existe isquemia com agulha. Existe. Só que você, como profissional, tem que estar consciente de onde geralmente essas artérias estão. Então, vamos lá entender um pouquinho dessa parte, de onde elas estão realmente. Olha só, eu gosto muito dessa imagem, foi tirada de um artigo científico, onde mostra a localização da artéria nas 3 posições. Só que aqui eu vou te contar que geralmente essa daqui é a subcutânea. Ela tá bem superficial. E onde a gente costuma preencher? Mais superficial. Mas sabe em quanto por cento dos estudos que a gente encontra ela nessa região? Em média, 1,7% dos estudos. Então, ela quase não é encontrada nessa região. Já nessa segunda imagem aqui, ela tá intramuscular. Ela tá passando onde? No músculo orbicular da boca. Então, geralmente, aqui vai estar mais ou menos 17% da população nessa região. E o que acontece com a maioria dos casos, que é esse terceiro caso aqui, ela está passando em submucosa, em mucosa profunda, em parte interna. Lembra lá do vermelhão úmido? Então, nessa região do vermelhão úmido. Então, isso aqui permite a gente ter uma margem de segurança quando a gente compreende isso aqui. Entendeu a importância de entender a anatomia? De entender o que cada região, em cada plano,
pode estar a artéria, qual é a posição, qual é a porcentagem disso. Você precisa compreender isso aqui. Se você é um injetor, você sabe que o risco existe, mas que você tem que minimizar. Então, eu trouxe essa parte de anatomia labial e agora eu quero mostrar para você a parte de técnica de lábio. Vamos lá para o nosso próximo vídeo, que será disponibilizado aqui no canal.